Na procura de destino, andando pelo mundo, seguindo o meu caminho, me guiando a um novo rumo. Encontro uma amiga, me leva pela jornada, mas há interrupções, um corte de faca no meio de uma luta contra uma assassina. Não tenho o que fazer, ela vai tirar minha vida. Sangue espalhado, aqui eu vou morrer. Vai acabar aqui, eu não consigo me mexer. Esse é meu fim, eu tenho que aceitar. Foi muito bom viver, mas é hora de apagar. O que aconteceu tá meio ecoado, mas nada se esqueceu. Cada vez que eu morro, eu volto no tempo. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu tenho segundas chances pra consertar os meus erros, mas toda vez que eu morro eu abro o olho, é um desespero. Eu me lembro de quem amo, mas quem amo não se lembra de mim. Uma dor imensa que me leva até o fim. Eu já não aguento mais, a morte é o que eu quero. Não adianta, sempre que eu morro eu volto do zero. Desejo entender tudo aquilo que está à minha volta. Mistérios, mas mistérios carrego sem ter resposta. E ai, meus caros otakus apreciadores da rias, aqui quem fala é o Subaru Teorias Insanas, e hoje eu trago para vocês a terceira parte da teoria de se eu fosse para o mundo de Cavaleiro do Zodíaco The Lost Canvas. Espero que gostem, pois deu um trabalhão para ser produzida. Então, sem mais enrolação, bora para a fic. O faraó estava se perguntando quem eu era, pois Zeus nunca se meteu na guerra santa entre Hades e Atena, então por que só agora ele resolveu aparecer? Essa era uma dúvida que simplesmente não o fazia atacar, pois atacar um deus era um pecado gravíssimo. O que você está esperando? Vamos, me ataque, faraó. Lord Zeus, e o senhor mesmo. Ele fala gaguejando um pouco, com um tom de respeito. Não, eu não sou Zeus. Eu apenas visto a sua armadura, só isso. Após eu falar isso com uma cara de pouqueiro, o faraó fica com mais dúvidas do que antes, porém ele rapidamente se recompõe. Faraó, eu não faço ideia de quem você é ou por que de estar vestido essa armadura. Porém você invadiu os domínios do Lorde Hades, então você irá morrer aqui e agora. Veremos. Após eu falar isso com um sorriso de canto, ele começa a elevar o seu cosmo, onde ele começa a tocar a sua harpa. Então ele fala: prepare-se para o seu funeral. Balança da maldição. Após ele falar isso, a área ao nosso redor muda para estruturas egípcias, e vejo que nas costas do faraó aparece uma figura parecida com uma balança. Nisso, do nada, o meu coração sai do meu corpo e vai até uma das balanças, e percebo que do lado direito da balança tinha uma pluma. Faraó, vamos ver quem realmente você foi em vida. Olhe atentamente para essa balança atrás de mim. No lado esquerdo está o seu coração. Se ele for mais pesado que a pluma do lado direito, então significa que você foi um ser terrível em vida e irá morrer pela energia desse cenário. Após ele falar isso, já contando vitória, eu apenas dou um suspiro para depois dizer que isso não vai funcionar comigo. O que faz ele ficar sério. Faraó, como assim? Eu aponto o meu dedo para o lado dele, o que faz ele virar a cabeça. Nisso ele fica com os olhos arregalados, pois a balança estava em perfeito equilíbrio, como se eu nunca tivesse cometido nada errado. Faraó, mas como isso é possível? Um equilíbrio perfeito, isso só aconteceria caso você fosse apenas um bebê recém-nascido. Bom, digamos que eu não sou daqui. Após eu falar isso, rindo um pouco, o faraó fica com uma gota de suor na cara, enquanto ainda estava processando o que tinha acontecido. Então eu rapidamente começo a elevar o meu cosmo, o que faz o faraó ficar de joelhos pela pressão daquele poder. Nisso vários raios começam a sair do meu corpo, onde logo em seguida eu concentro a energia no meu punho para depois dizer: lança relâmpago. Após eu falar isso, eu rapidamente apareço na frente do faraó e começo a aplicar vários golpes poderosos de raios, onde a sua armadura se quebra com muita facilidade, e na sequência eu perfuro o seu peito, o que faz o espectro vomitar sangue.
Eu sei que você não vai morrer até porque o colar de 108 contas ainda não foi criado, então apenas vou transformá-lo em pó, então prepare-se. Após eu falar, eu tiro o meu braço do peito do faraó, onde começa a jorrar sangue do mesmo, e na sequência eu me afasto e já começo a preparar um novo ataque, onde eu aponto o meu braço na direção do espectro. Agora vira pó, trovão divino. Após eu falar isso, uma enorme rajada de energia e lançando na direção do faraó, o que faz ele virar poeira. Nisso eu começo a me acalmar, assim todos aqueles raios some junto ao poder que estava emanando do meu corpo. Nisso eu olho para o portão onde provavelmente a Pandora estaria lá dentro, o que faz eu dar um sorriso. Assim eu entro no local, já me deparando com vários espectros. Nisso eu começo a olhar para eles com desinteresse, como se eles não fossem nada. Então, em um piscar de olhos, eu rapidamente faço 2 lâminas de raios e na sequência eu avanço, arrancando a cabeça de todos e indo na direção dos aposentos, onde eu encontro um corredor que me era muito familiar, até porque eu já vi esse anime umas 6 vezes. Eu sempre me perguntei isso, mas por que caralhos tem tantos quartos? Isso nem faz sentido, até porque quem fica aqui são só os 3 juízes, a Pandora e claro Hades. Após eu falar isso, do nada eu sou acertado por uma esfera de energia, onde eu apenas sou arrastado um pouco para trás, e eu estava tremendo por causa da dor do golpe. Essa é a primeira vez que sinto um pouco de dor desde que cheguei aqui. Falo com a minha mão no peito da minha armadura, enquanto olhava à frente uma figura se aproximando aos poucos, enquanto dava algumas risadas. Nisso eu começo a elevar o meu cosmo até que a figura saia das sombras, se revelando ser a Pandora, a irmã do Hades, seu braço direito no comando do seu exército. Pandora: entendo. Então você é o tal invasor. Devo admitir que estou impressionada com o fato de um humano ter chegado até aqui praticamente sozinho. Diga-me qual deus você serve, pois claramente você não aparenta ser um cavaleiro de Atena. Após ela falar isso num tom de respeito misturado com um pouco de raiva, eu apenas falo que não servia a ninguém e que estava aqui por vontade própria, o que deixa a Pandora surpresa. Pandora: bom, se você não serve a ninguém, por qual motivo está atacando os espectros e perturbando o equilíbrio do mundo dos mortos? Ela fala isso com uma cara séria. Nisso eu apenas dou um suspiro para responder com um tom sério: eu quero que essa guerra sem sentido termine. Ela ficaria sem dizer nada por alguns minutos, até que a mesma começa a dar algumas risadas debochando da minha cara, dizendo que isso era impossível. Por que não? Pense um pouco quantos séculos essa guerra já durou. O mundo dos humanos só quer viver em paz, e o mundo dos mortos não será afetado com isso. Os humanos ainda irão nascer, crescer e depois morrer. Esse é o ciclo da vida, que não deve ser perturbado por ninguém, até mesmo por um deus. Pandora: belas palavras, mas sinto lhe informar que a guerra já começou e não tem como parar mais. Pandora, vamos, me ajude com isso. Ainda não é tarde demais para impedir essa guerra. Eu me aproximo dela e estendo a minha mão para a mesma com um sorriso sincero. Eu sei sobre o seu passado, eu sei pelo que você passou, mas você não precisa mais servi-lo. Eu posso ajudá-la a curar o seu coração cinza, e acima de tudo prometo vingá-la. Eu termino de falar essa última parte com um olhar determinado, onde a Pandora ficaria inquieta por um momento, onde ela até levanta a sua mão timidamente para pegar a minha, porém ela para, e na sequência ela perfura o meu corpo com seu tridente. Pandora, eu falo com um pouco de dificuldade enquanto cuspia um pouco de sangue. Pandora: você não sabe nada sobre mim. Ela fala isso olhando diretamente em meus olhos, onde percebo que ela estava derramando algumas lágrimas e vendo que as minhas palavras realmente tocaram o seu coração. Falando sobre o seu passado, eu apenas dou um sorriso de canto. Nisso eu rapidamente me afasto onde a lesão já havia sumido. Meus pensamentos
Obrigado, Ikki. Se não fosse pelas suas falas com ela, eu não conseguiria atuar tão bem. O resto eu só improvisei. Eu saio dos meus pensamentos e volto à atuação, onde eu fico com uma cara triste enquanto olhava para ela. Nisso a mesma começa a preparar um ataque de energia com a sua arma, porém eu apenas abro um portal, onde entro no mesmo. Porém antes de ir embora eu olho para trás e falo: tudo ao seu tempo, eu ainda vou cumprir a minha promessa a você. Nisso o portal se fecha, onde a Pandora estava visivelmente triste. Nisso ela fica de joelhos, onde a mesma coloca sua mão na cara, assim começando a chorar. Já comigo eu estava na mesma estrada que tinha me separado do tema e do Doco. Eu só espero que ela mude de ideia. Bom, de alguma forma ou de outra ela vai aceitar, assim como foi com o Ikki. Até porque no fundo ela é uma boa pessoa. Após eu falar isso, eu olho para minha armadura. Ela estava trincada em alguns cantos, e principalmente no local em que a Pandora me perfurou, o que faz eu dar um grande suspiro para depois começar a andar rumo ao santuário para pedir ao Shion para o mesmo consertar a minha armadura, pois de qualquer forma eu iria para lá mais cedo ou mais tarde para lutar ao lado da Sasha e do tema, além de, claro, ver os meus cavaleiros de ouro favoritos. Chegando lá eu ficaria muito impressionado, pois tinha tudo o que eu esperava. Tava igualzinho ao anime, tanto no clássico como nesse. Nisso alguns recrutas estavam se perguntando quem diabos eu era, pois os mesmos nunca me viram por ali. Nisso eu começo a andar com um grande sorriso no rosto, pois aquilo era um sonho sendo realizado. Até que um dos moleques que estavam treinando fica à minha frente. E aqui não é lugar para turismo não, e melhor vazar, ou vai acabar se machucando. Eu apenas fico com uma cara de desinteresse com as palavras daquela criança e passo por ele até que o mesmo pega o meu braço. Você não me ouviu. Após ele falar isso com um tom de raiva na voz, eu apenas faço um movimento com a minha mão que faz o ser jogado para bem longe, como se fosse um saco de batata, onde tinha uma pessoa que estava observando tudo aquilo com um grande sorriso. Finalmente você voltou, mestre, e ainda deu uma surra no convencido do Ele termina de falar essa última parte rindo um pouco, enquanto a mim eu estava explorando todos os cantos do santuário que vi no anime, enquanto perguntava o caminho para as 12 casas para alguns cavaleiros que, por pensar que eu era um deles, os mesmos me falaram sem problemas, onde eu apenas segui o fluxo, pois não queria me meter em confusão desnecessária. Assim eu me dirijo até a casa de Hades para me encontrar com Shion, com o intuito de consertar a minha armadura para poder lutar contra o verdadeiro corpo de Hades e cumprir a minha promessa a Pandora. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. Link do meu outro canal na descrição, pois lá tem mais vídeos. Beleza? E fui.